Olá, meus amigos do canal Diniz Numismática. Se você ainda não conhece nada, não sabe nada sobre essas notas aqui, ó, Notgelds, pois é, eu vou te explicar muita coisa legal sobre essas notas. É quase que uma aula, mas você vai gostar muito porque pouco é falado e essas notas, embora sejam da Alemanha, lá da Primeira Guerra, do período da Primeira Guerra Mundial, é algo maravilhoso e completamente carregado de cultura. Então, sem demora, vamos pro vídeo. Mas antes de tudo, roda a nossa vinheta. Pois é, se você não sabe, as Notgelds fazem parte da história monetária mundial, mais precisamente ali do período de 1914, onde os países da Europa estavam abalados pelo início da Primeira Guerra Mundial. Muitos desses países seguravam as suas economias para que elas fossem destinadas, o seu poderio econômico fosse destinado a, aos atos de guerra, né? Vamos dizer assim. Só que todas as economias da Europa na época fabricavam moedas. E aí as moedas, o material metálico, minério, começou a ficar escasso, porque ele precisava ser empregado nos esforços de guerra. Sendo assim, eles tiveram que encontrar uma solução um pouco diferente. E uma dessas soluções foram as Notgelds, conhecido como dinheiro de emergência ou dinheiro de guerra por muitos aí. Então olha só a imagem de algumas do meu acervo que eu separei para você.
Como vocês puderam ver nas imagens que passaram, as Notgeods eram belíssimas, mas elas tinham algumas restrições. Elas foram liberadas, a sua emissão foi liberada apenas para alguns lugares. A restrição geográfica por conta da guerra não deixava com que uma única empresa, ou único município, ou único estado tomasse conta de toda a distribuição. Então ficou quase que pulverizado, vamos colocar dessa forma para você entender melhor. Então vários emissores eram permitidos. As cédulas, as notas tinham um valor um pouco mais baixo e a cultura era amplamente trabalhada, porque as cédulas, em sua maioria, eram confeccionadas ali à mão. Nós temos aí cédulas que foram feitas em papel alumínio, nós temos notas em carta de baralho, nós temos até mesmo em tecido, seda, linho, algumas peculiaridades aí na formatação dessas notas. Até mesmo moedas feitas em cerâmica foram colocadas em circulação. Eu vou até colocar essa imagem para você. Curte só aí essas diferenciadas em papel alumínio, seda e até mesmo em cerâmica. Olha só. Agora que vocês já viram algumas moedas muito curiosas dentro desse universo das Notgeods, é hora da gente falar um pouco sobre a terminologia, as pronúncias, né? O significado e etimologia das palavras que foram utilizadas para batizar essas notas tão curiosas. Nós temos Notgeld. O que significa Notgeld? Seria dinheiro de emergência, mas elas sempre foram chamadas de Notgelds? Pois é isso que nós vamos falar agora. Teve um momento em que elas foram chamadas de Kriegsgeld. Kriegsgeld é dinheiro de guerra, mas também foram chamadas de Kleingeld. Kleingeld significa, posso estar errando a pronúncia, tá pessoal, é alemão. Kleingeld significa dinheiro miúdo. É bom lembrar que elas circularam na Áustria e na Alemanha. Nós temos, e era uma divisão, esse dinheiro miúdo era a divisão decimal ali do que nós conhecemos do marco alemão daquele período, né? E da Primeira Guerra Mundial, e também do Krone, né, que é a coroa austríaca, que também circulava. Esses países tinham essa proximidade econômica. Vale lembrar também que ali os esforços de guerra, lá em 1914, tratava-se ali da Europa Central, tá? Em que o pivô da guerra, cara, foi a Alemanha, e foi a primeira vez que a Alemanha dava um trabalhão em nível mundial. Então, vamos seguir mais um pouco, porque nós precisamos ver algo ainda muito bacana. Olha só, vou deixar mais algumas imagens de Notgelds para você e animando, quem sabe, até pensar em colecionar essas peças curiosas. Olha só mais um pouquinho da coleção aí. Pois é, mas como diz um grande amigo aí do universo dos games aí, o colecionador, quem gosta de game, vou até deixar aí o contato aqui, vou deixar o canal dele aqui na descrição. Tudo na vida tem um fim, mas só a salsicha tem dois, é o que ele diz. Mas vamos lá, deixando a brincadeira de lado, em 1923, as Notgelds sofreram seu último resgate, ou seja, estava no fim, porque já a economia
desses países da Europa Central já reagiam, a Alemanha, a Áustria já reagiam aos efeitos da guerra, e toda aquela balbúrdia, toda aquela bagunça que foi feita durante o período da Primeira Guerra Mundial já estava em seu fim. Então, em 1923, foram dados os últimos resgates das Notgelds. Então, pessoal, vocês agora já sabem um pouco mais sobre esse universo tão curioso. Se você quiser baixar um catálogo sobre Notgelds, eu tenho aqui para você na descrição do vídeo esse catálogo importante, também junto com o link do colecionador, para aqueles que curtem coleção aí de games. Colhem lá com o nosso colega, dá uma colada lá, porque o cara é 10. Então, se você curtiu o nosso conteúdo, se você aprendeu um pouco mais e quer se informar mais sobre Notgelds, eu tenho uma dica importantíssima para você. Colecione. Comece, compre as primeiras peças. Não é um investimento tão alto para colecionar Notgelds, mas é um investimento repleto de cultura, porque você vai poder pesquisar cada uma das notinhas que eu mostrei para você. Eu tenho várias e várias Notgelds na minha coleção. Eu tenho em torno de 800 a 1000 Notgelds. Separei algumas para vocês e coloquei no nosso vídeo, para que você possa ver o quanto de cultura existe nesse pedacinho de papel tão pequeno e que é carregado de história. Então, até o nosso próximo vídeo.